Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá tentar finalizar aí este assunto aí. Então, vamos aqui, deixa eu só... Ok. Então, está falando de erros de medicação. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tentar para prevenir esses erros de medicação aí? Então, primeira coisa, se a gente tiver POPs muito bem estabelecidos. O que é POP? Procedimento operacional padrão. Então, se a gente tiver POP muito bem estabelecido, tiver muito bem escrito como é que a gente deve fazer, como são as nossas rotinas, como são os nossos fluxos, como para que todo mundo siga procedimento operacional padrão. Então, padronizar a forma de administrar medicamento, padronizar a forma com que a farmácia vai dispensar esse medicamento. Então, tudo isso pode ajudar bastante. Mapear o ponto crítico do processo com possibilidade de erro e monitorá-lo. Então, dentro do meu processo como um todo de eu fazer a dispensação desse medicamento, ou da administração, qual que é o ponto crítico? O ponto crítico é a avaliação da prescrição, é no momento da dispensação. Então, avaliar o que pode estar interferindo. Então, fazer um diagrama, a gente fala de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe aí, para quem conhece um pouquinho, já ouvi falar um pouco da parte de qualidade. Então, levantar quais são as causas de erro. Então, o que pode estar ocasionando erro? É telefone e ficar tocando, é o guichê da farmácia, que toda hora vem alguém para o guichê da farmácia, então interrompe a gente. Você está fazendo uma atividade, alguém vai estar interrompendo. É celular, que hoje em dia todo mundo está com celular, então está trabalhando, mas está com o celular ali, isso também pode estar trabalhando. É uma prescrição manual, que está sendo feita de forma manual, isso pode estar atrapalhando e assim por diante. E a gente implementar a ação, fazer o monitoramento disso, implementar alguma ação para tentar melhorar tudo isso, né? Fazer a notificação desse erro é bastante importante, não é tentar criar um ambiente de não punição. Porque as pessoas acabam não informando os erros porque está com medo de punir. Porque eu separei medicamento errado, porque eu dei medicamento errado. Peraí. Você fez isso, será que isso também não pode estar sendo feito por outras pessoas? Será que a gente não precisa modificar o meu fluxo aqui? Vamos colocar a de separação, estou chutando, distante do guichê, que na área de separação não tem um telefone, não sei, alguma coisa que a gente precisa pensar para melhorar aquele ambiente, para que a gente tentar minimizar esse tipo de erro. E se acontecer erro, fazer a notificação, para quê? Para que a gente tente de novo, vamos ver o que está acontecendo, o que ocasionou aquele erro. Não criar um ambiente de punição, porque se criar um ambiente de punição, as pessoas não vão notificar, porque todo mundo vai ficar com medo, sabe? Posso ser mandado embora, posso ser chamado a atenção, tomar uma advertência, uma suspensão, qualquer coisa do erro, desse gênero, né? E aprender com o erro. Então, isso é comum. A gente já chegou a criar aqui no hospital, por exemplo, uma caixa que você deixa lá, tipo aquelas caixas de sugestão, que a pessoa pode ir lá e ela colocar alguma coisa relacionada ao erro de medicação. Se ela cometeu algum erro, alguma coisa do gênero, ela colocar essa informação lá dentro sem precisar se identificar. Então, para se sentir mais confortável. Então, a gente chama as pessoas que estão envolvidas e vamos trabalhar naquilo, né? A gente preserva, assim como eu falei quando eu falei de farmacovigilância, você vai fazer a notificação de um problema com medicamento, você preservar o paciente, preservar a equipe médica, é importante que a gente faça isso também, preservar o colaborador. Então, eu não posso expor o colaborador ao erro que ele está acontecendo. Todo mundo vai ficar, não, porque foi ele que errou, não, porque é só... Tudo bem, uma coisa é ele errar uma vez, ele errar a segunda, peraí, errou a terceira, então peraí, vamos parar e vamos rever. Essa pessoa não tem atenção, ela já foi orientada, foi reorientada, então, peraí, a gente tem que tomar alguma outra atitude para tentar entender. A pessoa tem dificuldade, a pessoa é relapsa mesmo, a pessoa não está nem aí, o que está acontecendo? Aí são coisas diferentes. Mas não expor as pessoas aí, porque aí a gente acaba não conseguindo absolutamente nada. Né?
quando você vai comprar medicamentos, por exemplo, ter uma especificação bastante detalhada. Então, vocês vão ver comigo um pouco mais para frente aí, talvez não nesse primeiro semestre, mas no segundo, com certeza, a gente vai falar de compra de medicamentos dentro da área hospitalar. Então, se eu colocar isso daqui só, ceftriaxona intramuscular 1 grama injetável, eu colocar isso para compra, o que acontece? O ceftriaxona, obrigatoriamente o intramuscular, ele vem com diluente que é uma ampola de lidocaína 1%. Então, ele não é diluído em água, não é diluído em soro, ele é diluído em lidocaína 1%. Se eu colocar somente isso, eu posso comprar alguém que me venda só a ceftriaxona e não vai me vender o diluente. Então, eu tenho que fazer uma compra com a especificação correta daquele item, detalhada daquele item, para evitar o erro, porque eu posso dispensar o medicamento sem o diluente correto. A mesma coisa, a farmácia, quando vai dispensar o ceftriaxona intramuscular, ela tem que mandar junto com o ceftriaxona o seu diluente. O NUI, de novo, não é qualquer diluente. São etapas diferentes, tá, gente? Se alguém aqui já trabalhou em hospital ou trabalha em hospital, a gente sabe que chega lá no posto de enfermagem, tudo que a gente manda de doente, a enfermeira joga do lado de lá e ela pega o sorinho para diluir, vai diluir em soro, porque na cabeça dela tudo é soro fisiológico, tá? Não estamos discutindo isso neste momento. Isso é um erro que nós temos que fazer um trabalho agora do outro lado com a enfermagem, para a enfermagem entender, gente, se eu mandei aquilo junto, tem um motivo. Aquilo não é para ser jogado fora, aquilo não está lá de enfeite, né? E tem alguns medicamentos como omeprazol injetável diluente é específico dele, né? Metilprednisolona, água bacteriostática que está lá. Então, você tem diluentes específicos para algumas medicações que você trocar o diluente, você pode até não ter uma ação naquele medicamento. Tá? Esse medicamento em si, o ceftriaxona, é um medicamento bastante dolorido, é um antibiótico muito dolorido, por isso que tem lidocaína como anestésico, para você tentar minimizar a dor. Você diluir ele em outra coisa não tem problema nenhum. Só que você vai aumentar a dor daquele paciente, ok? Aí eu vou, de novo, casos aqui é o que não vai faltar dentro do hospital. Vou pegar um exemplo deste aqui específico. Então, acabei de falar que é um medicamento que dói muito. Então, o que acontece? Ele vai com uma ampola de lidocaína, tem que diluir ele em 2 ml ou até 3 ml desse diluente. O que acontece? A enfermagem tinha esse medicamento, e ela veio para a farmácia e veio falar assim, tá aqui, o medicamento não tá bom, tá cheio de gruma, ela não conseguia reconstituir aquele pó, ela é em pó e ele não reconstituía, estava cheio de grumo. Tudo bem, pode estar com problema no medicamento? É óbvio que pode. A gente pegou e deu um outro frasco para ela. Dali 2 minutos ela vem e diz, olha, isso aqui também não está bom, esse laboratório não presta. Todo mundo começa a história por aí, né? Aí você vai pegar o medicamento e vai falar, peraí, deixa eu ver os lotes. Deixa eu pegar um lote diferente, que pode ser, é óbvio, de novo, pode ser que esse lote esteja com problema. Demos um outro lote para ela. Dali 2 minutos ela volta, já falei que esse medicamento não presta, vocês vão aprender quando, me dê outro frasco, enfim. Paramos o que estava fazendo, especificamente era eu, parei o que eu estava fazendo, peguei um novo frasco, era o quarto frasco, e falei, vou com você até o posto de enfermagem para entender o que você está fazendo. Será que esse medicamento não é o diluente? Ela estava usando o diluente correto. Só que o que ela fazia, gente? Assim, olha, é isso que eu quero que vocês entendam. Na cabeça dela, o raciocínio dela era um raciocínio interessante, só que ela estava fazendo errado. O que ela fazia? Não vinha lá, na época eram 3 ml de diluente. O que ela pegava? Em vez de diluir em 3, ela diluía aquilo em 1 ml e meio, 1 ml, 1 ml e meio. Por quê? Na cabeça dela, o volume grande de 3 ml, ela demora mais para aplicar, então o paciente vai sentir mais tempo de dor. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Então ela diluía no volume menor porque o tempo de dor do paciente era menor. Então o raciocínio dela não estava errado, porém aquele volume não diluía o medicamento. Então, o que eu peguei? Eu peguei o primeiro frasco dela e falei, peraí, coloca mais 1 ml de diluente aqui dentro. No primeiro frasco, ela colocou mais 1 ml, o que aconteceu?
aquele grumo sumiu, desapareceu. Aquilo ficou uma solução límpida. Pegou o segundo, a mesma coisa, o terceiro. Falei, você tá vendo? A gente está mandando um frasquinho de 3 ml, não é para você usar 1 ml a seu bel prazer. Se ele tem 3 ml, é porque é para você usar os 3 ml para diluir. Então, eu estou dando alguns exemplos aí que a gente tem, né? Armazenamento. Então, essa aqui é uma foto antiga da nossa farmácia do ambulatório, gente. A gente atende lá 5.000 pacientes por dia dentro dessa farmácia. São 5.000 pessoas por dia. É uma fabriquinha de fazer maluco, gente, sabe? Realmente um ambiente muito estressante, é um ambiente talvez um dos mais estressantes que a gente tem dentro da farmácia. Então, e a gente tem muita gente trabalhando lá, muitos técnicos. Então, a gente coloca a informação básica para que serve o medicamento lá, porque sempre o paciente pergunta, para que serve isso? Para que serve aquilo? Eu uso isso para aquilo, eu uso isso para aquilo. É só um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês estão aprendendo isso, ouviram isso um pouco com o Valber o ano passado, estão vendo este ano aí com ele. Tomar cuidado com a informação de indicação do medicamento para o paciente, gente, porque tem muitos medicamentos que servem para mais de uma patologia, certo? Vamos pegar aí, sei lá amitriptilina. Então, o paciente usa amitriptilina para dor. O Valber já deve ter falado um pouco disso com vocês. Se ele não falou, ele vai falar. E a amitriptilina, ele é um antidepressivo. Então, o paciente está usando um antidepressivo para dor. E eu já vi paciente rasgando a receita, falando, mas peraí, eu estou com dor e o médico está me dando um medicamento de uso controlado. E eu fui perguntar na farmácia, me disseram que é um antidepressivo, o médico pirou, o médico, sabe, me confundiu com outro paciente. Então, cuidado com esse tipo de informação quando a gente passa para os nossos técnicos também. Né? Dizer que aquele medicamento é um antidepressivo. Opa, peraí, ele é só antidepressivo? Será que o paciente está usando isso para uma depressão realmente? Então, é só um ponto de atenção para vocês aí. Então, a gente vai falar de dose unitária também esse ano ainda. A gente vai falar como é que dose unitária é como é que o medicamento sai da farmácia, chega até o paciente para ele estar utilizando. A gente pode montar kits, né? Kits de anestésicos, kits de medicamentos psicofármacos para mandar isso para a enfermaria, para facilitar aí a vida dentro de uma sala cirúrgica, dentro de um procedimento, de uma sala de procedimentos. A gente vai falar disso mais tarde, tá? Que a gente melhora aí, ou a gente diminui a taxa de erros aí, né? A gente tem sistemas informatizados, automação de processo, então a gente pode pegar alguns líquidos orais, fazer unitarização. O que é essa unitarização? O paciente precisa tomar uma dose sei lá de 15 ml de hidróxido de alumínio, você manda para ele efetivamente 15 ml, é isso efetivamente que ele vai receber, não é o frasco inteiro. Né? E unitarização de sólidos aí, que são os comprimidos que a gente faz. Então, a informatização veio para ajudar, então a informática veio, tudo que é sistema eletrônico, ela vem para nos ajudar, porém, eu sempre falo e repito, a informatização não trabalha sozinha, a gente tem que estar por trás disso, a gente tem que dar um input para o programador dizer o que a gente quer que aquilo aconteça, porque a informática não trabalha sozinha. Não existe um sistema único que é o maravilhoso. Então, a gente consegue, hoje, a gente tem sistemas informatizados, então eu não preciso ficar adivinhando letra de médico nenhuma, o que ele prescreveu ou não. No momento que ele vai prescrever, o meu sistema já tem dose mínima e dose máxima, lembram disso, que a gente falava no ano passado muito disso lá em cinética? Então, o meu próprio sistema informatizado, ele traz essa informação, ele bloqueia o sistema se o médico prescreveu uma dose abaixo da recomendada ou acima da que é permitida, ok? Então, ele bloqueia esse tipo de informação, as interações mais perigosas ele bloqueia, então o sistema vem para isso. É muito fácil? Não. São coisas bastante difíceis da gente fazer, mas o sistema veio para nos ajudar. Mas, de novo, eu reforço, nós temos que dar input e dizer para o programador o que eu quero. Alguém ia falar alguma coisa? Sim, não? Não? Programas de atenção farmacêutica ao paciente. Então, a gente vai discutir um pouco sobre programa de atenção farmacêutica também.
Então, aqui eu tenho um paciente portador de asma e a farmacêutica está fazendo a orientação para ele de como usar o dispositivo inalatório. Se vocês lembrarem um pouquinho aí, eu sei que às vezes é um pouco difícil, mas lembrar da nossa aula do ano passado, quando eu dei lá, falei sobre dispositivos inalatórios, que tinha aqueles vídeos do INCOR que eu cheguei a mostrar para vocês, de como utilizar os dispositivos inalatórios aí. Então, a gente tem tudo isso. Criação de tabelas, a gente vai fazer algumas tabelas, vocês vão aprender a criar algumas tabelas aí comigo para fazer orientação para o paciente. É para ele tomar a hora que ele acordou, é para ele tomar na hora do café, para tomar na hora do almoço, é à tarde, é na hora da jantar, ou é a hora que ele vai dormir, então é para tomar com água, com leite. Então, a gente vai discutir algumas coisas desse gênero. Tá? E alguns acessos à informação, a medicamento que a gente pode ter. Então, tem vários portais, a gente tem que mostrar para o paciente locais seguros para ele buscar informação sobre medicamento. Hoje está um pouco mais tranquilo passar esse tipo de informação para o paciente, que é por conta da pandemia aí, e a gente sabe que hoje a gente tem praticamente todo mundo tem um celular, né, gente? Praticamente todo mundo tem um celular. Né? A gente tem, em termos de população geral, a gente tem mais celulares do que o número de população. Né? Então, a gente tem 2, 3 celulares, é o corporativo, é outro, enfim, tem 2 chips, tem 3 chips, quer dizer, então hoje o paciente já tem um pouco mais de facilidade de utilizar esse tipo de ferramenta aí, mas é importante a gente direcioná-lo, né? Então, hoje a gente tem onde ele buscar informação sobre o medicamento, saber se o medicamento dele está em falta, não está em falta, quando ele vai receber o medicamento, quando ele não vai, tudo isso dá para a gente construir aí, ok? A gente faz algumas educações continuadas aí com a nossa equipe de trabalho, de uma forma lúdica, pode ser. Então, aquele erro que eu falei que a pessoa pode colocar lá, depositar um erro lá, né? Então, a gente pega aquele erro, transforma aquilo numa orientação para todo mundo, como é que a gente vai fazer essa orientação preservando a informação do colaborador, ok? Como é que nós vamos trabalhar tudo isso, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? O paciente retornou ao médico referindo mal-estar e palpitação. O médico constatou que a sua pressão arterial se encontrava alterada, então ele estava com a pressão alterada. Esses sinais e sintomas ocorreram após utilizar os medicamentos mais recentemente dispensados. Aí tem os medicamentos. Será que eu dispensei corretamente? Será que eu não dispensei? Quer dizer, a gente orientar o nosso colaborador, tomar cuidado com aquela troca de nomes que eu falei para vocês, né? Então, é um minoxidil, que quando você vai transcrever, você transcreveu como isosorbida, porque é o isordil, ok? Quando eu falo que não é uma prescrição informatizada. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? Entender o caso do paciente, dar uma reforçada com esse paciente. O que você está tomando? Questionar com ele, pedir para ele explicar para você, né? Muitas vezes a gente fala, só sabe tomar o medicamento? O paciente tem vergonha de dizer que não sabe. Muitos pacientes, eles acabam respondendo que sim, mas basta você olhar para o olho do paciente, muitas vezes você percebe que não. Você sabe tomar o medicamento? Ah, sei. Você vai ver que ele não sabe tomar o medicamento. Então, fazer uma orientação. O que eu sempre peço é, você sabe tomar? Perfeito. Você pode repetir para mim como é que o senhor toma? Aí você dá todos os medicamentos para ele, ele olha para um, olha para outro, tipo assim, por onde eu vou começar? Então, aí a gente vai lá e faz a orientação para o paciente de forma adequada. Quando eu falo de serviço público, é complicado, porque eu recebo de fornecedores diferentes. É diferente de você estar numa drogaria que ele vai comprar um medicamento com aquele nome comercial, ele vai sempre ter aquele medicamento. Não. Em hospital, ele recebe de fornecedores diferentes o mesmo medicamento. E hoje a caixinha é verde, amanhã a caixinha é azul, depois da manhã o comprimido é cor-de-rosa. E isso causa bastante confusão no paciente, porque ele tem um resto de medicamento em casa. Como é que vai ficar tudo isso, né? E na drogaria, o que ele fala sempre é: eu quero aquele medicamento da caixinha verde que tem uma letra G grande no meio. Como é que você não sabe o que eu quero? Você me atende todo mês eu venho aqui, pego o remédio, como é que você não sabe o que eu quero? Aquele que é o comprimidinho é branquinho, aquele comprimidinho pequenininho, branquinho, né? Então, isso são situações que a gente acaba passando e são situações bastante comuns aí, ok? Então, dentro de farmacovigilância especificamente, então a gente tem
aí dentro do site, né, os formulários para preenchimento aí de erro de medicação que a gente pode estar utilizando. E o que eu vou fazer? Dá para eu trabalhar com todos os medicamentos? Não, eu não tenho condições de trabalhar com todos os medicamentos. Então, o que eu posso fazer? Seleciono alguns medicamentos, o que eu mais dispenso, os medicamentos mais perigosos. Então, por exemplo, eu posso colocar lá na farmácia, olha, eu pego os que têm maior ou menor índice terapêutico, né, os medicamentos mais perigosos, ou com índice terapêutico estreito aí, e eu deixo lá uma informação. Cada vez que for fazer a dispensação de um desses medicamentos, a gente vai ofertar o serviço farmacêutico, vai ofertar que esse paciente receba uma orientação do farmacêutico. Não que os demais não sejam importantes, todos os medicamentos é importante, mas vamos pegar os perigosos. A gente não tem condições de dar conta de tudo, então vamos fazer uma pequena... Ah, mas é muito pouco. Gente, antes fazer 1, 2, 3 pacientes por dia do que não fazer absolutamente nenhum. Eu sempre falo por isso. A gente tem que começar com algum. E aí, para a gente finalizar efetivamente farmacovigilância, eu vou falar de um caso de sucesso. Então, isso aqui eu falo que é um caso de sucesso, porque vocês vão ver comigo o começo, meio e fim de um projeto, de um processo de farmacovigilância que aconteceu aqui no nosso hospital. Tá? Então, isso efetivamente aconteceu. Aconteceu há algum tempo, mas o que eu acho importante para a gente discutir aqui é que vocês vão ver todo o processo, desde o começo até o final, onde a gente chegou. Então, o que acontece? Nós tivemos aí, a gente começou a observar algumas infecções que foram ocasionadas pelo mesmo agente em sítio operatório. Então, a gente tinha crianças, isso foi detectado principalmente no berçário, em crianças que eram pós-operadas. Então, a criança tinha feito cirurgia e estava tendo uma infecção específica, e infelizmente a gente estava tendo morte de algumas dessas crianças ocasionadas por esse processo infeccioso. Encontramos alguns poucos casos isolados, certo? Em outras unidades que não somente a pediatria, e a gente foi avaliar, e o micro-organismo que estava ocasionando a morte era a Brucodera cepacia. Brucodera cepacia é um micro-organismo relativamente fácil da gente controlar. Desde que se lave as mãos aí adequadamente, a gente consegue fazer o controle desse micro-organismo. Então, falando de Brucodera cepacia especificamente, certo? A gente tem 2 patógenos aí desse gênio, um é a cepacia, outro é Pseudomallei. Ele é um bacilo gram-negativo aeróbio não fermentador. É um patógeno encontrado em hospital. Temos infecções associadas a desinfetantes, equipamentos e medicamentos contaminados, e ele causa infecção urinária, bacteremia, peritonite e assim por diante. Ele tem uma baixa virulência, certo? Mas tem morbidade e mortalidade também baixas. Então, o paciente pegou, você normalmente consegue controlar tudo isso, esses casos, e não evoluir para óbito. A gente teve alguns casos descritos de surto aí e 2 populações suscetíveis mais específicas aí. Pacientes com fibrose cística e com doença granulomatosa crônica são mais suscetíveis a esses micro-organismos. Então, o que acontece, gente? Então, vamos lá. A gente juntou a equipe do hospital, certo? Para verificar o que podia estar acontecendo, e a gente verificou. Então, eram casos de criança, principalmente crianças. Tinham alguns pacientes adultos? Tinha. Mas tivemos casos de crianças que evoluíram a óbito. Crianças, o que tinha de comum? Eram crianças que estavam pós-operadas, crianças que estavam no berçário, e eram esse micro-organismo. Então, o que vocês acham? A gente juntou uma equipe, a gente chama de brainstorming aí, então a gente juntou a equipe para fazer discussão deste caso. Vamos discutir. Então, tinha a equipe da CCIH, que é quem cuida de infecção dentro do hospital, tinha a administração do hospital, tinha farmácia, tinha enfermagem, para a gente fazer as discussões. Peraí, o que está acontecendo? De onde que está acontecendo tudo isso? E aí, vocês acham que poderiam estar... Quais eram as prováveis fontes de contaminação que a gente tinha aí
Porque era uma contaminação por Burkholderia. Então, quais eram as prováveis fontes de contaminação? O que vocês acham que poderia estar contaminado pensando naquela unidade? Elô, me diga uma coisa que você acha que poderia estar contaminado. Tá fechado o microfone. Oi? O pessoal com certeza está levando a contaminação pelas mãos. Ok, então uma provável fonte de contaminação seria a mão da pessoa que está lá manipulando aquilo, porque a principal fonte de contaminação que a gente tem no hospital são as mãos que as pessoas não lavam as mãos direito, né? A Leidiane também está falando exatamente a mesma coisa. Higiene, ok. Professor, Esther, consegue imaginar alguma coisa? Ou alguém ia falar? Pode falar, desculpa. sou eu, Irlano. Diga, Irlano. Eu tinha uma tia minha que se internou no Irmanduce, em Praia Grande, e ela morreu lá por causa de uma bactéria. E ela morreu, e as duas pessoas que estavam com ela morreram com a mesma bactéria. O enfermeiro, ele trocou o... Ela tava com problema na cabeça, né? Aí tinha uma válvula na cabeça dela. Aí ele trocou a válvula, limpou, e com a mesma luva ele foi lá, e limpou o outro, e limpou o outro. E ele passou a bactéria para os três, e matou os três, a mesma bactéria. É isso mesmo, é o que tá falando aí, é a falta de realmente de higiene aí, né? De uma asepsia correta. Então, tem que lavar a mão e tá usando uma luva para fazer um procedimento, uma luva estéril, uma luva não estéril, acabou, tem que trocar aquela luva, ok? Tem que trocar realmente. Acaba não trocando. Professor, Pode falar. você poderia ser tipo por instrumentos cirúrgicos, porque, né, é um hospital, né? Pode, com certeza. Lembra que a gente está falando de criança pós-operada aí. Então, pode ser, Gabriel. A criança está durante o centro cirúrgico, ela poderia ter uma contaminação lá dentro dos instrumentais. Gabriela, Ana Beatriz, alguém me ajuda aí? Alguém imagina? Qualquer um aí, alguém imagina alguma outra provável fonte de contaminação? Não? Então, vamos lá. Algumas prováveis fontes de contaminação. O que a gente verificou? Então, lembrem, a gente estava fazendo, o Walter colocou aqui algum medicamento. Sim, pode ser. Pode ser. A Joana falou que da infecção cruzada, daquele caso que o Ilano comentou, é isso mesmo, uma infecção cruzada. Tirou a infecção de um paciente e levou para o outro. Então, de novo, então, o que a gente tem que verificar? O que está acontecendo de igual, o que eu tenho próximo que acontece com essas crianças que aconteceram com essas crianças, o que teve de similar entre as crianças para que a gente tente aí minimizar esses problemas. Então, essas crianças, a gente verificou que alguma dessas crianças estavam fazendo uso de diálise peritoneal, né? A criança estava com o rim bastante prejudicado, estavam fazendo uso de diálise. Então, será que essa diálise não está contaminada com essa Burkholderia? É uma questão que a gente foi levantar. Então, outra coisa que eu tenho. Então, material médico hospitalar. Alguém falou aí de instrumental. Eu junto instrumental aí com material médico hospitalar. Então, poderia ter material médico hospitalar aí contaminado de repente. Então, a Elô falou aí de mão de pessoas. Então, mão, orofaringe. Hoje, orofaringe, muito mais do que nunca, a gente pensando aí de corona, né? A pessoa tem que usar máscara, porque ela está ali, né? Está falando em cima ali, quer dizer, ela pode estar... ela está com alguma contaminação e está passando para aquele paciente. O sabão que a gente usa para lavar a mão, o sabão poderia estar contaminado, igual que eu estou falando do sabão, eu poderia ter a água contaminada. Por que não ter uma contaminação na água do hospital? E aí a gente foi tomar algumas ações. Então, vamos voltar para cá. Banhos de diálise. Eu tenho uma suspeita de contaminação dessa diálise. O que vocês acham que eu devo fazer? Alguém pode me ajudar aí? Alguém imagina o que eu posso fazer? De repente, verificar o filtro do equipamento de diálise, a água envolvida, análise microbiológica, não. Ok, aí eu estou falando da água especificamente, ok, mas eu pensando na solução dialítica. Perfeito, o que você falou está tudo ok, tá?
mas é pensando na solução que é o medicamento que eu uso para diálise, para fazer essa diálise. Então, esse era uma suspeita. O que, que você acha que eu tenho que fazer com essa solução de diálise? Colher cultura, sei lá. Fazer cultura, ok. E que mais? Tá super baixo. Não sei se é o Gabriel que tá falando, tá bem Trocar, baixinho, né, Gabriel. professor? Não sei, né? Ok, então... Acompanhar, professor, o processo, como é que está sendo feito. Esqueci o nome. Dona Costa tinha muito... tipo assim, acompanhar como que está sendo o processo desde a instalação. Lembra do POP que a gente falou agora há pouco, né? Então, verificar o POP está sendo cumprido ou não. Né? Existe um POP de como você fazer isso. Isso está sendo cumprido ou não está sendo cumprido? Cada um não pode fazer do jeito que você quer, né? Material médico hospitalar. O que, que eu acho que eu posso fazer com material médico hospitalar? Verificar a esterilização, professor? Verificar o quê? A esterilização deles. Sim, eu vou verificar se ele está estéril. Então, eu vou mandar ele também para uma análise para verificar se ele está... Desculpe, verificar se ele está estéril ou não. Você ia falar alguma coisa, Elô? Sim. Primeiro tem que ver como é que está sendo feito todo esse processo, né? Desde a hora que pega o material, as bolsas, né? Medicação na farmácia, almoxarifado, e seguir todo esse fluxo, né? Para ver aonde que está tendo falha. Ok. Mão, orofaringe do material envolvido. Do pessoal envolvido, desculpa. A mesma coisa, vou ter que verificar. O pessoal está lavando a mão adequadamente? Tem que usar uma luva, que a gente chama de calçar a luva. Ele está calçando a luva adequada? É uma luva estéril? Não é uma luva estéril? Ele está fazendo isso de forma adequada? Está lavando a mão direito? Qual é a água que ele está utilizando? Então, vou falar algumas providências que a gente fez. Então, primeira coisa, do banho de diálise, gente. Lembrem daqueles alertas de farmacovigilância que eu passei para vocês, que a gente comentou. Toda vez que existe um alerta, alguma coisa, você não tem uma comprovação, a vigilância vai fazer o quê? Ela vai te dar aquilo, vai te dar o lote daquilo que é para você interditar aquele lote. Então, a gente fez uma interdição dentro do nosso hospital, porque a gente não sabe o que está acontecendo fora. Então, a gente não tem nenhuma orientação. A gente fez uma notificação e mandou para a vigilância. Tá? Vou falar disso daqui a pouco. Mas a gente pegou toda essa solução dialítica, esse banho de diálise, a gente segregou essa diálise, deixou essa diálise separada daquele lote e fomos atrás de outro lote, por quê? Poderia ser que aquele lote tivesse algum problema. A gente não sabe. Alguém disse que era diálise? Não. Poderia ser a diálise. Então, a gente teve que ir a toque de caixa, recolher aquele lote e trocar por outro lote. Mandamos isso para o Adolfo Lutz para fazer uma análise para verificar se estava ou não. Então, a gente fez uma suspensão da distribuição desse lote. Então, separamos esse lote aí dentro da farmácia para usar outro lote, segregamos esse, dizendo lá, olha, vai ficar em quarentena, ninguém pode utilizar esse lote. E essa não divulgação para casa, aqui quando eu digo casa é para o hospital, é extremamente importante, gente. Por que a gente não divulgou para o hospital inteiro? Porque se eu começo a divulgar que, olha, morreu criança e provavelmente poderia ser pela diálise, isso ia virar um furdunço do tamanho de um bando, um mundo, porque aí o médico da UTI ia dizer, agora eu estou entendendo por que meu paciente morreu, o outro estava em diálise, agora eu estou entendendo porque morreu também. Aquilo vira uma celeuma só, uma bagunça só. Então, a gente tem que não fazer a divulgação enquanto a gente não tiver certeza do que está acontecendo, ok? Gente, falta menos de um minuto, eu estou fechando a sala e a gente volta exatamente daqui, tá? Estou fechando a sala e passando um novo link para todo mundo.
Tô esperando o pessoal entrar, a gente já retoma, gente. Vamos lá, vamos retomar e quem tiver entrar aí, vai entrando, eu vou aceitando aí. Então, a gente não fez a divulgação dessa solução para o hospital inteiro para não gerar celeuma nenhum, porque a gente não tinha provas absolutamente nenhuma do que estava acontecendo. Tá? Então, a gente fez a notificação para a empresa, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, empresas sérias, empresas que se preocupam aí com o seu portfólio, com seus medicamentos, enfim, com o uso disso, a empresa, tanto é que a gente fez uma notificação, não vou informar qual era a empresa da diálise aí, mas a gente fez a notificação para a empresa e imediatamente a empresa veio até o hospital para ver o que estava acontecendo e queria trocar todas aquelas soluções. Se vocês se lembrarem da nossa última aula, quando eu falei do Rofecoxib lá, do Vioxx, quer dizer, que é um laboratório super bom, que é o Merck Sharp Dome, ela achou melhor tirar o medicamento do mercado do que ficar com o nome da empresa manchada no mercado, associada a mortes com aquele medicamento. Então, a empresa, imediatamente, ela veio que é uma empresa extremamente séria, uma empresa idônea, e é uma empresa que ficou preocupada, será que isso está acontecendo com a minha solução? E ela veio ver o processo todo, ela conhece o processo dentro da indústria. Mas na hora que saiu da indústria e veio para o hospital, como é que isso foi? Eu armazenei correto, a própria Elô falou alguma coisa disso. Quer dizer, eu armazenei correto dentro do hospital, eu não armazenei, eu manipulei isso correto, eu não manipulei. Então, a indústria também, ela tem que preservar pelo produto dela. Para ela foi importante acompanhar tudo isso. Então, o que a gente fez? A gente mandou para o Adolfo Lutz material médico hospitalar, então a gente pegou lá seringa, agulha, alguns insumos que eram utilizados naqueles pacientes, a gente mandou para o Adolfo Lutz para verificar se estavam estéreis, não estavam estéreis, se havia alguma contaminação ou não. A gente pegou mão, o orofaringe do pessoal fez o teste de avaliar, então pegou a mãozinha, colocou na plaquinha de Petri lá, mandou as pessoas lavarem a mão e pegamos depois que lavaram a mão para ver se lavaram adequadamente ou não. Então, a solução dialítica a gente mandou para diálise lá, para Adolfo Lutz, e o sabão a gente mandou para Adolfo Lutz. Olha a dificuldade que a gente tem, gente. Olha uma coisa importante que aconteceu. Nós estamos falando de uma provável fonte de contaminação à água. Então, a água pode estar contaminada. Então, o que a gente fez? A gente coletou em 20 pontos diferentes do hospital, a gente coletou água e mandou para o Adolfo Lutz fazer análise. Vamos ver se tem essa contaminação desta água ou não. Ricardo, você está me ouvindo? Oi, professor. Você mora em casa? Você mora em apartamento? Onde você Moro em mora? casa, professor. Mora em casa. Quando foi a última vez que você limpou a caixa d'água da sua casa? Ixi, professor, faz tempo. Vixe, Deus! O ovo tinha cabelo, professor Neto. Ah, é? Chico, quando foi que Então você nessa caixa? Se eu não tinha barriga, faz mais tempo ainda, então. Oi? Então, assim, gente, tem muita gente que não sabe nem quando limpou, né, gente? Quando é que tem gente que mora em apartamento? Já limparam alguma vez no meu prédio a Eu caixa nem sabia d'água? que tinha que limpar a caixa d'água, pensei que ela se Aí, limpava ó. sozinha. Ela se autolimpa, né? Ela faz sozinha as coisas, né? Então, Que gente, se bem... modernidade. Desculpa? Que modernidade, né? Ela se limpa sozinha. Exatamente, né? Quando Agora, eu morava com meus pais, a gente limpava de ano em ano. sim, Todo ano a gente já limpava a caixa d'água.
E você deveria ter trazido esse procedimento para sua vida após seus pais, né? Então, até hoje não limpei porque aqui tem máquina de filtrar água, entendeu? Então, fica tranquilo. Não fica arrumando desculpa, não. Olha a preguiça, gente. A hora que seu bebê crescer, você põe ele para te ajudar, eles adoram. Põe ele dentro da caixa d'água, lá, deixa ele limpando, você fica lá de fora só orientando o que é para fazer, ok? Então, aqui, olha, o Guilherme está informando aqui, olha uma coisa bem legal que o Guilherme colocou. Onde eu trabalhava, eles tinham uma rotina para limpar a caixa d'água, já que era a água que fornecia para o laboratório. Então, já teve uma vez que analisaram a água e deu coliformes. Então, é isso mesmo, tem que fazer uma análise dessa água aí, tem que fazer a limpeza da água, né? A gente pede para que pelo menos seja feito pelo menos uma vez por ano isso daí. Agora, gente, nós estamos falando de uma casa, estamos falando de um prédio. Agora, imagine dentro de um hospital. A gente não tem uma caixa d'água, a gente tem algumas caixas d'água. Imagine o volume que a gente não tem dessa caixa d'água. Ô, professor, lá na Pode falar. farmácia a gente faz sempre a limpeza da caixa d'água. É isso mesmo, mas tem que ainda mais farmácia que vai mexer com medicamento, vai produzir. Quando você faz dentro de casa, né, gente? Dentro de casa mesmo, estamos usando para tomar banho, para fazer comida, vai esquentar, vai ferver, qualquer coisa que o valha. Mas com a produção de medicamento para dentro de um hospital, você tem que ter um controle muito mais rigoroso, muito mais rígido, nem se discute isso daí. Eu não confio, professor. Nenhum do hospital que eu trabalhei, eu não confio. Eu tenho Não medo fala até de assim. escovar os dentes, acredita? Não fala assim, mulher, pelo eu amor sei, de professor, Deus. desculpa. Você é neurótica. Eu não sei, professor, se eles têm esse controle. Eu nunca soube. Eu vou perguntar à pessoa da manutenção. Pergunte. Mas eu não confio, professor, juro por Deus. Não, Até confia escovar sim, dente, mulher. eu tenho medo. Eu não Se sei, você de não repente, confiar, algum gato morto, qualquer coisa. se Aquele você não prédio confiar, imenso. se não for confiar, tu vai morrer, mulher. Tem que confiar sim. Entrega a Deus, fecha os olhos, reza e seja feliz, tá bom? Vai na fé. Isso, vai na fé. Fé de mais, fé de menos, mas tenha fé, ok? Então, o que acontece, gente? Então, imagina você parar num único final de semana e limpar todas as caixas d'água no hospital num único final de semana. De novo, nós estamos falando em milhões de litros de água, milhares de litros de água, gente. Ok? Não é uma coisa muito fácil de ser feita. E a gente aproveitou esse momento para fazer isso. Olha onde a gente chegou. Nós estamos falando de paciente pós-cirúrgico. A gente retirou a torneira do centro cirúrgico, retirou a torneira e mandou esterilizar a torneira, gente. Então, olha a preocupação que a gente teve aí. Então, dentro desse brainstorm, a gente verificou o que poderia estar acontecendo ou não. E aí, povo? Quem chuta alguma coisa? A gente conseguiu chegar no que aconteceu. Alguém imagina o que aconteceu? Alguém poderia, frente a tudo isso que a gente falou aí, imaginar alguma coisa que tenha acontecido aí? Ana, diga aí, Ana Laura, fale você. O que você acha que aconteceu? Não sei, professor, são muitas variáveis aí, né? Muita coisa pode ter acontecido junto, ou uma coisa pode ter contaminado várias. E o que você Eu acha? acredito que a limpeza das mãos é um dos motivos de maior contaminação de bactérias e vírus. Geralmente são as mãos, né? Lavar a mão, quando você faz uma campanha de lave as mãos, você enxerga que o número de contaminação, de infecção hospitalar diminui. Daqui a pouco sobe de novo. E aí faz outra campanha, lava a mão, lava a mão, lava a mão. E é o tempo inteiro dentro do hospital. Não sei, eu acredito que tenha sido a contaminação pelas mãos mesmo. Ok, é uma provável fonte, uma fonte muito séria mesmo. Pamela, você está aí, Pamela? Quer falar alguma coisa? Oi, alguém está falando alguma coisa? Pode falar, se eu interrompi, por favor. Eu também acho que sim. Eu acredito que também seja pela falta de higiene das mãos. Mesmo porque o pessoal carrega objetos pessoais para guardar dentro do próprio centro cirúrgico, né? Que não deveria, né, ter
eles têm um protocolo a seguir, mas muitos acabam relaxando, né? Aí carrega celular, chave, sai de uma cirurgia, aí daqui a pouco vai lá fora, né, na sala de conforto, aí vai pegar o celular para... Eu acho que possa ser isso também. Eu acho que tem uma outra coisa que não sei se foi o que aconteceu aí, mas que pode acontecer em outros lugares hoje em dia, é a questão de ar-condicionado que a gente usa, né? Também. Então, é um filtro de um ar-condicionado que já não esteja funcionando, que tipo de bactéria as tubulações, né? Que local, né? Ok, então, gente, é isso que eu estou falando com vocês, é justamente o brainstorming que a gente fez lá. É isso que eu quero que vocês entendam como é que a gente conduziu o assunto, né? Então, da onde será que veio essa contaminação? Por que aconteceu? Veio daqui, veio dali? O que provável fonte, né, que pode ter vindo isso? É o que eu estou falando com vocês, é o brainstorming, é isso, é extremamente importante. Enfim, vamos começar a mostrar o resultado das análises. A água não estava contaminada. Poxa vida, tivemos que lavar 3 caixas d'água num único final de semana. Pronto, tão limpa, graças a Deus, ok. Vou trabalhar nesse hospital. Essa foi a última vez que a gente lavou, há 20 anos atrás. Tô brincando, calma, tô brincando. Misericórdia! Então, o que acontece? A água não estava contaminada. Ótimo, foram lavadas as caixas d'água. Pronto, aproveitamos uma oportunidade. Solução de diálise, estava ok. Então, olha a coisa importante da gente não ter comunicado para o hospital inteiro que havia uma provável fonte de contaminação que era a diálise. Imagine se eu comunico isso para o hospital. Então, de novo, né, é importante porque aquilo é uma suspeita. Suspeita eu não tenho confirmação. Eu não posso fazer sair divulgando para o hospital que há uma provável fonte. Gente, não pode, isso é sigilo. A gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser como pode não ser. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente mandou para uma análise e voltou a análise dizendo que estava tudo ok, não tinha absolutamente nada com a solução de diálise. Ótimo. O laboratório era um laboratório sério, ele ficou extremamente contente. Quer dizer, ele não achou ruim da gente ter feito aquilo, ainda mais porque o resultado veio positivo, a solução dele estava ok, então não tinha nada que deposse contra o laboratório, ok? Mãos e orofaringe do pessoal, estava ok. Outra contaminação ali, mas assim, a gente não encontrou grandes respostas aí, e também a gente mantém que lembrar, né, gente? Quando eu falo, até a Ana comentou um pouco disso, se eu falo que eu vou fazer uma campanha de lavagem de mãos, a pessoa vai lavar a mão direito, né? Se eu falar para a pessoa, olha, lava sua mão agora, que nós vamos verificar se está contaminado ou não, ela vai fazer a lavagem perfeita, vai demorar 2 minutos lavando a mão. Se você pega do nada, que é o que a gente faz muito dentro do hospital, eu entro numa unidade e falo, agora vem cá você acabou de lavar a mão, vem cá e vamos verificar se você lavou a mão direito. São situações diferentes. Então, isso é importante, ok? E a orofaringe do pessoal não deu nada, né? Assim, nada que comprometesse. Porém, sabão, o que está escrito depois do sabão? Sabão degermante. O sabão degermante é para tirar germe. Você lava a mão para arrancar os germes da mão. A gente recebeu uma informação que estava crescendo uma bactéria gram-negativa neste sabão. Gente, não é porque está crescendo que eu vou dizer que era bactéria. Tudo bem que a Burkholderia cepacia é uma gram-negativa, mas eu não tinha essa informação ainda. Havia uma suspeita de crescimento de bactéria gram-negativa. Desculpa, uma suspeita não. Estava crescendo uma bactéria gram-negativa, só que eu não sabia qual era. Lembre-se, assim como a gente fez com a diálise, a gente fez com o sabão. A gente separou lote, interditou lote, e aí, mais do que nunca, a gente mandou essa informação para o fornecedor também de que estava vendo o crescimento do micro-organismo lá. Então, a gente fez uma notificação disso por queixa técnica, a gente notificou a empresa por uma suspeita de contaminação e a empresa foi contactada. A gente fez contato com a vigilância sanitária, a gente informou essa contaminação, né? Então, por quê? Porque logo em seguida o Adolfo Lutz deu o resultado dizendo o que estava crescendo dentro daquele sabão? Burkholderia cepacia.
Então, gente, nunca que a gente vai pensar que você está usando um sabão para você tirar germe, e na verdade não é um sabão degermante, é um sabão germante, né? É um sabão com germe, né? Que a gente comprou. Então, o sabão tinha germe dentro do sabão. Então, olha o perigo que a gente tem aí. Então, antes que alguém fale alguma coisa, vocês vão aprender comigo, não sei se ainda nesse primeiro semestre, mas enfim, talvez no segundo, não sei se vai ser no primeiro, mas provavelmente se não for no primeiro vai ser no segundo, a gente vai falar sobre compra de medicamento. Gente, o hospital, ele compra por menor preço, ele compra por uma série de requisitos. Então, a gente não compra qualquer porcaria, tá, gente? Só para ficar claro isso. A gente compra, se a pessoa entregou um laudo, disse que o produto é bom, que o produto atende, o produto é isso, o produto é aquilo, a gente vai conferir, a gente vai confiar naquele laudo que foi entregue. Se alguém falsificou documentação, gente, eu não sou perito para avaliar documentação falsificada. Só para abrir um parênteses aqui, que eu já tive algo que o pessoal falou, mas espera aí, professor, você compra qualquer coisa, compra, enfim. Tá? Vocês vão ver, acho que o próximo slide é onde eu quero chegar com tudo isso. Então, a gente informou a vigilância sanitária dessa contaminação, a Anvisa suspendeu o produto, imediatamente a Anvisa mandou lá um alerta, a Anvisa suspendeu a comercialização deste produto, daquele lote específico, enquanto ela ia fazer uma análise de outros lotes. Ela suspendeu isso no lote, no nível Brasil, de todo o lote, daquele lote que a gente encontrou contaminado, porque a gente não sabia se outros lotes estavam contaminados ou não, e ela entrou em contato com o INCOR, né, para confirmação desse endereço. Então, vamos pegar aqui, então, a gente fez uma notificação, então foi feita uma notificação de queixa técnica, né, no dia 11 de abril, foi uma suspeita de contaminação no dia 15, uma confirmação no dia 5, suspensão de comercialização dia 14 do 5. Tudo isso aconteceu, demorou mais ou menos desde que a gente começou a discutir o caso até a gente chegar aqui, foram mais ou menos 3 meses. Então, gente, eu diria para vocês, 3 meses é um prazo muito rápido, gente. Resolver esse tipo de problema em 3 meses é muito, muito, muito rápido a gente conseguiu resolver esse problema. Ok? Então, e não é fácil, a gente lembra que eu falei para vocês, farmacovigilância é muito linda, é bonito, lembrem de novo do caso que a gente falou lá da talidomida, é muito difícil você conseguir associar e descobrir de onde vem. Então, olha quanto esforço não foi gasto para a gente chegar nessa informação. Olha quanto se gastou de dinheiro dentro da instituição, ter que esterilizar a torneira, ter que lavar a caixa d'água, ter que mandar todo o produto para fazer análise, tudo isso é dinheiro que está envolvido. Então, não é uma coisa muito fácil de ser feita, não. Tá? Mas a gente teve começo, né? O começo, meio e fim aqui, até a gente chegar na informação final que suspendeu a comercialização. E a Anvisa entrou em contato com a gente, por quê? Porque aquele produto, no produto que a gente compra, estou olhando aqui para ver se eu vejo alguma coisa que a gente possa usar aqui. Não, mas não tem nada ao meu lado aqui. Mas o produto que você compra, ele tem lá o endereço do fabricante e telefone. O telefone ninguém atendia e fomos no endereço, aquele endereço era endereço errado, não existia aquele número, a rua existia, mas a indústria não existia naquele número. Professor, só compra porcaria. Gente, de novo, se a empresa está me vendendo uma coisa que ela entregou documentação falsificada, gente, eu não sou habilitado para que a gente faça esse tipo de avaliação. Eu não sou treinado, eu não sou capacitado para fazer esse tipo de avaliação, ok? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, um comentário. Professor, o degermante já veio contaminado da fábrica ou após a abertura houve contaminação da solução? Não, já veio contaminado da fábrica. Ele veio contaminadinho da fábrica. Então, olha, de novo, olha o problema que nós estamos vivendo. A gente comprou um sabão contaminado. E assim, gente, aonde eu quero chegar com tudo isso? Nós estamos falando de um hospital, o nosso hospital, que foi atrás a fundo para ver o que estava acontecendo. Por isso que eu falei, é um caso de sucesso, porque teve começo, meio e fim. Agora, imagine quantas outras instituições no Brasil inteiro não compraram esse produto
e de repente tinha gente morrendo e ninguém conseguiu tentar associar, ou ninguém parou para fazer alguma coisa, tentar associar que poderia ser por conta do uso de sabão. É aí que eu quero que vocês entrem e pensem na dificuldade. O Guilherme está comentando aqui o controle de qualidade da produtora. Não estava ciente disso? Por isso, não sei se você vai lembrar, Guilherme, se você estava na aula quando eu falei, que quando a gente tem algum problema, a gente manda para análise esse material para um laboratório que a gente chama de REBRAS, laboratório do governo. Então, é um laboratório que não é o do fornecedor ou da produtora, igual você está falando. Por quê? Porque para o laboratório liberar esse produto, ele teve que ter feito um teste de um controle de qualidade, ter feito um teste microbiológico, para ele liberar isso para ser comercializado. Agora, foi feito o teste adequadamente? Não foi feito? Não sei. Mas a empresa diz que tinha feito, mas depois a gente começou a achar um monte de coisas aí, a empresa foi fechada por conta disso. Quer dizer, a empresa não existia, mas a gente tinha o telefone do contato, quem vendia, quem não vendia, então a gente tinha toda essa informação aí. Tá? Não sei se eu consegui responder para você, Guilherme. Então, a gente faz, a empresa faz, só que quando a gente recebe o produto, medicamento, né? Na verdade, quando eu estou falando de material, que isso é material, aí é insumo, é saneante, a gente nem pede isso. Mas para medicamento, todos os medicamentos que a gente recebe, todos vêm com certificado de análise. Mas aquele certificado de análise é da empresa que fez. A empresa que fez não vai mandar um certificado dizendo que o produto não está bom, ok? Que horas são? Meu Deus, já falei bastante. Vou dar só um outro exemplo bem rápido que o Guilherme comentou aí, fez uma pergunta super interessante e me lembrou de um caso. Também não vou citar nomes, né, por questões éticas aí, mas eu tenho uma amiga, né, que fez faculdade comigo, então ela é da minha turma da faculdade, do mesmo ano, ela estava trabalhando numa indústria muito grande. Essa indústria produz medicamentos para uso veterinário e uso em humano. Essa mesma indústria produz medicamentos que servem para as duas populações, para ser humano e para uso em animal. E tem muitos medicamentos que tanto o animal quanto o ser humano utilizam. Então, a gente tem medicamentos que os dois utilizam. E o que acontece? Só que na linha de produção, a liberação para você usar para ser humano ou para animal, a gente tem uma diferença. Então, sei lá, o certificado de análise aí, a gente tem uma tolerabilidade maior se o medicamento for para uso em animal do que em ser humano, certo? E aí o que acontece? Ela produziu um medicamento aí, também não vou dizer o nome, mas numa quantidade assim gigantesca, e aquele lote ia servir tanto para uso animal quanto para uso em ser humano. E o que acontece? Como servia para os dois, ela tinha que usar o balizador para ela, era verificar se estava adequado dentro das referências para uso em humano. Só que aquele produto não estava aprovado dentro do certificado necessário para uso em humano, somente uso em animal. Só que produziu-se milhões de comprimidos e os animais não iam usar milhões de comprimidos, então ia ter que jogar fora. Tá? Então, assim, eu sei que é fácil quem está de fora falar, mas vamos nos colocar, imagine você lá dentro, e ela era responsável pelo controle de qualidade daquela empresa, e ela teve que definir, bater o pé, arredar, que ela não ia liberar aquilo para ser comercializado. E o chefe dela falou, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de comprimido fora? Só um ponto de interrogação para vocês pensarem aí. Tal, que a gente pode viver aí no dia a dia aí, que é bastante complicado. Então, o que a gente usa aí? A gente pode até falar mais para frente, mas o que a gente usa aí para fazer todos esses estudos de farmacovigilância, estudo clínico fase 2, fase 3, enfim. Então, a gente pode usar estudos observacionais descritivos ou analíticos, estou usando alguns estudos, então é só observar o que está acontecendo, ou os estudos que têm maior aceitação científica aí, são os estudos experimentais, principalmente os estudos de caráter randomizado. Os não randomizados, nem tanto aí.
E aqui eram as questõezinhas que eu já passei para vocês aí, para vocês responderem, que vocês, essas questões, basicamente, vocês já me responderam. Para a gente poder finalizar aí, que eu tenho que ir para outra turma aí. Primeira coisa, eu não sei como vai ficar Santos aí durante essa semana. Eu estou dizendo isso por quê? Porque em São Paulo já foi decretado que semana que vem, sexta-feira, é feriado. Então, em São Paulo, por conta do lockdown aí, então o governador aí está antecipando, o prefeito, vários feriados. Então, semana que vem, sexta-feira, vai ser feriado, até a próxima outra sexta, que seria a Sexta-feira Santa lá, que seria a semana da Páscoa aí. Então, teoricamente, a gente continua, mesmo se for feriado em São Paulo, não sendo feriado aí, a gente continua tendo aula. Tá? Então, só ficar de olho aí, a gente só não vai ter aula se for decretado feriado aí, tá? Que eu não sei como é que vai ficar. Em São Paulo foi decretado feriado, porém, já saiu uma portaria que para os profissionais da área da saúde aqui que trabalham aqui no HC, vai ser dia normal para a gente. Então, vai estar São Paulo inteiro em casa, dormindo, descansando, lógico que não é um descanso que ninguém gostaria, mas em casa a gente vai estar trabalhando, que para a gente é dia normal, tá? Então, eu não sei como é que isso vai ficar. Por que eu estou falando isso? Antes que deixa eu ver se o Gabriel está na sala ainda? Não. Eu estou, professor. Eu vou desligar seu microfone para você não reclamar, Gabriel. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou dar mais TP para vocês, ok? Ai, meu Deus! Falei antes que ele reclame. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, o que vai acontecer? Oi? Vou estar de essa semana que vem, professor. Cada um com seus problemas. Ema. Você estava viajando, criatura, eu vi suas fotos. Estava com as pernas para cima, filha. Então, você não reclama que você está bem descansadinha, tá? Então, você fica na sua e sossega, tá bom? Então, gente, estou brincando, viu? Não precisa me bater, não. Então, assim, gente, por que eu estou falando isso, gente? Antes que alguém me bata, a gente não vai ter prova, tá, gente? A nota de vocês vão ser os TPs que vocês me fizerem. Então, vocês ficarão livres de mim das provas, tá bom? Vocês não farão provas comigo, tá bom, Gabriel? Assim você sossega um pouco, tá? Então, os TPs que vocês fizeram, que já foram bastantes, eu vou dar aproximadamente mais 2, é o que vai compor a nota de vocês para P1. Tá? Então, repito, na semana de prova, vocês não terão provas comigo. A nota de vocês vai ser composta pelos TPs que eu dei para vocês. Então, eu vou dar mais um TP, ou se der tempo, eu vou dar mais 2, e é o que vai fechar a nota de vocês. Quem fez TP bem, quem não fez, I'm so sorry. Ok? Eu já corrigi todos os TPs, exceto o que vocês tinham para me entregar até hoje. Então, eu vou corrigindo e depois, quando tiver tudo fechado, eu falo para vocês, aí eu libero as notas e a gente discute. Quem tiver que chorar, reclamar alguma coisa de nota, a gente faz isso depois. A única coisa que eu peço para vocês é, pelo amor de Deus, gente, é sério, de coração mesmo, se cuidem. A situação está muito complicada. Vocês não fazem a mínima noção, quem não está em linha de frente, não está dentro de hospital. Gente, está faltando remédio, não tem leito para a gente internar, tá? Por favor, se cuidem, cuidem dos seus pais, cuidem dos familiares. O negócio está muito, muito, muito complicado, tá? O negócio não é complicado, está desesperador, infelizmente. E a situação a gente está vendo que vai piorar ainda. Então, aqui não estou para discutir política, para falar bem de A, de B, de C ou de D, mas se cuidem porque o bicho está pegando e o bicho vai pegar mais ainda. Tá bom, gente? Era isso. O TP eu não coloquei no material, ainda vou fazer, a que eu consegui respirar essa semana, tá enlouquecido. Vocês devem ter visto que eu não dei aula para a turma da manhã. Não sei se eu vou conseguir dar aula na segunda-feira, porque eu já fui convocado para outra reunião de novo na segunda. Na verdade, eu vou ter reunião sábado, domingo e segunda, porque tem medicamento que eu não tenho para passar a semana e a gente vai acompanhar dia por dia o que está acontecendo. Então, amanhã eu tenho reunião, domingo eu tenho reunião e segunda eu tenho reunião de manhã para acompanhar tudo isso. Mas aí é a turma da manhã, depois eu discuto com eles como é que eu vou fazer. Mas é só para dizer isso para vocês. Por favor, se cuidem, porque a situação não está nada fácil.
bom? Obrigado para todo mundo. Desculpe alguma coisa aí e tudo de bom para Tchau, professor. Tchau, professor. Boa semana aí para todos nós. Se cuida, gente. Vamos nos